Alô, galera goiana, alô, galera esmeraldina, alô, galera do Dourado, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste domingo, Goiás e Cuiabá iniciam a disputa por uma vaga na final da Copa Verde. O Cuiabá tenta o tricampeonato da competição. O Goiás está em busca de um título inédito para a sua galeria. Neste vídeo eu vou trazer para vocês dados sobre a partida, as prováveis escalações, a arbitragem, o retrospecto, tudo isso e muito mais aqui no Futebol 62. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Deixe aquele like para prestigiar o nosso trabalho. Fique à vontade para fazer o seu comentário, a sua pergunta, a sua participação. É sempre muito bem-vinda aqui no canal. Quem está conosco e apoia o Futebol 62 é a Lutei Magazine. A Lutei Magazine está ali na Avenida Ubaldina Naves de Brito, bem ao lado do Centro Comunitário do Jardim Balneário Meia Ponte. Na Lutei Magazine você encontra uma completa linha de material esportivo, material escolar, moda em geral, papelaria, bijuterias, calçados, tudo isso e muito mais. No Instagram, a Lutei Magazine está no @Lutei Magazine, como aparece aí no banner, e no WhatsApp 99402-7562. A Lutei Magazine oferece o pré-jogo de Cuiabá e Goiás. Bom, as duas equipes até agora têm, como nós vamos dizer, têm desempenhos parecidos. Você tem de um lado o Cuiabá, que sobra no Campeonato Mato-Grossense, até porque o nível dos adversários por lá é muito baixo, né? Você não tem nenhuma equipe de Série B, nenhuma equipe de Série C. As equipes mais bem ranqueadas depois do Cuiabá hoje no futebol de Mato Grosso são equipes que vão jogar a Série D do Campeonato Brasileiro e normalmente sem muitas chances de acesso. Elas ficam ali na primeira fase, no máximo chegam à segunda fase da competição. Então é um estadual que não serve muito de parâmetro para o Cuiabá. O Goiás tem um estadual que também não serve muito de parâmetro para o Campeonato Brasileiro, mas que tem adversários mais complicados do que aqueles adversários do Cuiabá. Mesmo assim, o Goiás tem uma campanha muito boa no estadual, assim como o Cuiabá. As duas equipes decepcionaram de maneira muito forte as suas torcidas, foram eliminadas já da Copa do Brasil. O Cuiabá na primeira fase, diante do São Raimundo de Roraima, e o Goiás na segunda fase, diante da equipe do Águia Marabá. Sem dúvida, dois vexames. E na Copa Verde, até agora eles seguiram sem muito sofrimento. O Goiás teve algumas dificuldades diante do Cuiabá, do Brasiliense, aliás, mas com seu time reserva. Então vamos lá, vamos entrar aqui no jogo de hoje. A partida deste domingo acontece às 19 horas, horário de Goiânia, horário de Goiás, né, um horário o Brasil. Por que eu cito isso? Porque Cuiabá está em um outro fuso horário. Lá é uma hora a menos, né? Enquanto Goiânia é -3, lá é -4. Então o jogo para Goiânia é às 19 horas, ok? Para Goiânia, então o jogo Goiânia, no horário de Brasília, o jogo é 19 horas, partida de ida da semifinal da Copa Verde, a partida de volta acontece na próxima quarta-feira em Goiânia. E a arbitragem para hoje, ela vem do Amazonas. Isso mesmo, a arbitragem lá do Amazonas, esse é o retrospecto, eu vou trazer para vocês daqui a pouco, mas a arbitragem é essa aí, ó. Ivan da Silva Guimarães, os auxiliares, a Anne Kese Gomes e o Wesley Regisson Pereira. Não tem VAR, tá bem, gente? Lembrando que não há VAR na Copa Verde. E o retrospecto entre as duas equipes, com dados do futeboldegoias.com.br, apontam 10 jogos na história, são 8 oficiais e 2 amistosos, 6 vitórias do Goiás, com 14 gols, 3 vitórias do Cuiabá, sendo uma em jogo oficial, que foi pela Copa Verde de 2019, e 2 amistosos, e 9 gols. Eles empataram uma vez, esse empate foi pela Copa do Brasil de 2017, né? Este é
É o quarto duelo mata-mata entre Goiás e Cuiabá. O Goiás eliminou o Cuiabá na Copa do Brasil de 2009, aliás, 2012, né, 2012 e 2017. O Goiás eliminou o Cuiabá. E o Cuiabá eliminou o Goiás na Copa Verde de 2019, né, na Copa Verde. Então, este é o quarto duelo mata-mata entre essas duas equipes. Falando um pouquinho agora dos times, o Goiás deve mandar hoje a campo a sua força máxima. O Goiás, que até agora na Copa Verde não utilizou o seu time principal nos 3 jogos já realizados, um contra a União de Rondonópolis na segunda fase e 2 contra o Brasiliense nas quartas de final. Agora, pelo menos para esse jogo inicial contra o Cuiabá, o Goiás vai com a sua força máxima. Então vamos lá conferir qual deve ser a equipe do técnico Guto Ferreira para esse jogo de hoje. Tadeu, Apodi, Alter, Bruno Melo e Sander, Zé Ricardo, Felipe, Palácios, Diego Gonçalves, Nicolas e Vinícius. Então essa deve ser a formação para iniciar o jogo lá na cidade de Cuiabá. Agora vamos conferir o time do Cuiabá do técnico Ivo Vieira. Ele que não conta com o zagueiro Alain Emperur, ele que fraturou o nariz contra o Vila Nova, ficará fora por algum período. E o atacante Daverson, que estava no banco, inclusive naquele jogo contra o Vila, foi expulso e também não fica à disposição para esse jogo de hoje. O Cuiabá deve ter esta formação diante do Goiás: Walter, o Matheus Alexandre, né, ex-lateral direito da equipe do Coritiba, agora está no Cuiabá. O João Maranini, garoto da casa, que está tendo oportunidade. Marlon, experiente, zagueiro, ex-Atlético Goianiense, ex-Corinthians. Na esquerda, o Mateuzinho que esteve envolvido naquele caso das denúncias de fraude na Série B do ano passado, quando jogava pelo Sampaio Corrêa. Denilson, volante, já jogou no Cruzeiro. Ou Sobral que o Cuiabá o comprou perante o Ceará, mas é um jogador que não tem tido muitas oportunidades. O Ronald, né, um volante de boa mobilidade, e o Pablo Capellini. Pablo Capellini é um uruguaio jogando pela primeira vez no Brasil, bom jogador, jogador de boa articulação, responsável por parte das bolas paradas da equipe do Cuiabá. O jogador colocou o Rodriguinho no banco de reservas. Contra o Vila, o Rodriguinho jogou, mas o Rodriguinho hoje não vem sendo um titular dessa equipe do Cuiabá. Jonathan Cafu, né, lá pelo lado direito, jogador que já está aí no Cuiabá há 3 temporadas, muitas oscilações, né? O Elton Silva chegou recentemente ao clube, é a grande contratação do Cuiabá para este ano, jogador que já atuou no Fluminense, já atuou no Internacional e vem atuando nessa equipe do Ivo Vieira pelo lado esquerdo. E lá na frente o Isidro Pita, que chamou a atenção jogando no ano passado pela equipe do Juventude e foi adquirido pelo Cuiabá junto ao Huesca, equipe lá da Espanha. Então esse deve ser o Cuiabá para enfrentar o Goiás. Eu tenho visto muitos citando, né, que este é o primeiro grande teste do Goiás na temporada. Eu até diria que o Goiás teve outros testes, especialmente emocionais. Um teste contra o Atlético lá no início do Campeonato Goiano. O Goiás tinha apenas 8 dias de preparação. Acho que é um jogo que nem vale muito para avaliação visando o Campeonato Brasileiro. Um teste contra o Vila na Serrinha, muito mais um teste psicológico do que técnico. E aquele teste lá contra o Marabá, contra o Águia, o Goiás foi eliminado. Um teste também de adversidades, né? Não nem tanto adversidade técnica, mas uma adversidade de jogar num campo diferente, com muita pressão, e o Goiás acabou não passando naquele teste lá. Mas se a gente olhar para a Série A do Campeonato Brasileiro, para a Copa Sul-Americana, que são as competições que estão prestes a começar, a Sul-Americana começa para o Goiás ali por volta do dia 6 de abril e o Brasileiro por volta do dia 15 de abril. Então, visando estes torneios, o Goiás vai começar agora, vamos dizer assim, jogos no nível daí para cima. Né, esses jogos contra o Cuiabá agora pela Copa Verde, contra o Atlético na sequência do Campeonato Goiano, é o nível piso, né? É o piso do que o Goiás terá de agora em diante
na temporada. E eu acho que esses jogos vêm num momento interessante, até para o Goiás medir forças antes de entrar no Campeonato Brasileiro. Eu acho que este, no futuro, pode ser um dos bons aspectos dessa Copa Verde. O que seria você poder enfrentar times de primeira divisão, times competitivos, mais recorrente, antes de chegar no Campeonato Brasileiro. Né? Então o Goiás tem esse jogo aí contra o Cuiabá, depois no meio de semana joga de novo contra o Cuiabá, no final de semana que vem joga contra o Atlético, no outro meio de semana estreia na Copa Sul-Americana e no outro final de semana decide o Campeonato Goiano. Então serão 5 jogos, e jogos que vão exigir do Goiás com certeza, sob todos os aspectos, técnico, tático, mental, que vão dar uma boa preparação para o Goiás visando o Campeonato Brasileiro deste ano. Para esse jogo de hoje, o que é que eu espero taticamente? Né? Vai ser interessante ver o Goiás pela primeira vez enfrentando fora de casa um time de Série A. Então, o Goiás, como a gente vai ver esse Goiás? Vai ser um Goiás que vai seguir propondo o jogo? Vai ser um Goiás que vai seguir tentando sair jogando pelo chão? Vai ser um Goiás que vai tentar ter o controle da partida? Essa é uma dúvida que eu tenho em relação a essa equipe do Guto. Até acho que ela vai ter a intenção, eu quero saber se ela vai ter a capacidade para executar com qualidade essa intenção de jogo. O Cuiabá também é um time que gosta da posse de bola, isso ficou muito claro nos jogos contra o Vila, uma equipe que joga com a bola no chão. Esse meio uruguaio, Capellini, trabalha muito bem a bola, um jogador, um articulador muito interessante, força pelo lado esquerdo com o Wellington Silva, força pelo lado direito com o Jonathan Cafu, dois jogadores agudos que partem para cima da marcação. Então será um teste muito interessante para a defesa do Goiás e um teste para o sistema de jogo do técnico Guto Ferreira. Eu vejo o Cuiabá até com um pouquinho mais de possibilidade de vitória nesse jogo por jogar dentro de casa. Gostei do time do Cuiabá nos jogos contra o Vila, achei que foi um time que demonstrou força técnica, lógico que pegou um Vila já um pouco depressivo por conta de 2 eliminações anteriores, mas o Cuiabá não deu a mínima chance à equipe colorada, passou por cima do Vila nos 2 jogos, não ganhou o jogo da volta por aquelas circunstâncias do futebol, mas poderia, se tivesse aproveitado melhor as oportunidades, construído uma vitória tranquila lá na Arena Pantanal. Então eu dou um leve favoritismo ao Cuiabá nesse jogo, tá bem? Depois da partida eu vou fazer um vídeo com a minha análise técnica, tática, em cima dessa partida lá na cidade de Cuiabá, lá na capital do Mato Grosso. Você, torcedor alviverde, fique à vontade para fazer a sua manifestação, falar da sua expectativa desse jogo de logo mais. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até mais tarde.